1º de maio, Dia do Trabalho. No feriado, os números não são nada positivos em relação às vagas disponíveis para os brasileiros. Quase 13 milhões e meio de pessoas estão na fila do desemprego em todo o país. No Maranhão, setores que antes se destacavam como a construção civil e o comércio enfrentam recessão. Nesse mercado tão competitivo, quem conseguiu um emprego comemora a oportunidade. Outros que não conseguiram a oportunidade na área são obrigados a migrar para novos negócios para ter um trabalho. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Cíntia tem 19 anos. Há menos de um mês, ela conseguiu o tão desejado primeiro emprego. Em um período considerado de crise, para ela, entrar para o mercado de trabalho é motivo de comemoração. É uma sensação maravilhosa, né? Primeiro emprego, sempre fica com aquela expectativa, meu Deus, qual vai ser o primeiro emprego? E quando eu recebi a oportunidade, me ligaram, comentei fazer uma entrevista, foi muito gratificante para mim. Na mesma rede de supermercados, Yasmin também encontrou emprego. E em apenas 3 meses, ela já foi promovida. E eu sou muito grata mesmo, porque como foi meu primeiro emprego, eu não tive experiência nenhuma, né? Sempre nos meus currículos foram procura de experiência. Para esta jornalista recém-formada, entrar para o mercado de trabalho foi um desafio. Antes de conseguir um emprego nesta empresa como analista comercial, ela atuou até como motorista de aplicativo. A dificuldade que eu enfrentei foi enquadrar o meu perfil dentro do que as empresas procuravam. Geralmente busca de experiência, geralmente buscando 2, 3 anos já dentro do mercado. Então isso um pouco dificultou, sim. E apesar de não estar exercendo a profissão desejada, Isabel comemora a oportunidade de trabalho. Bom, como eu vejo, é uma área de aprendizado, né? É uma área de vendas, é uma área que eu vou prospectar clientes ativos. Então, é um aprendizado todos os dias. E eu uso o que eu aprendi na faculdade dentro da minha profissão atual, que é a comunicação, que é saber fazer as perguntas certas, fazer uma pesquisa, uma análise mesmo do mercado, fazer uma inteligência comercial, uma coisa que a gente aprende dentro da faculdade. E não é para menos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados no dia 24 de abril pelo Ministério da Economia, revelaram que a economia brasileira fechou 43.196 empregos com carteira assinada em março deste ano. O saldo é a diferença entre as contratações, que somaram 1.216.177 e as 1.304.373 demissões no período. Esse foi o primeiro resultado negativo em 3 meses. A última vez que o Brasil havia registrado demissões foi em dezembro do ano passado, com o fechamento de 341.621 postos com carteira assinada. Esse também foi o pior resultado para meses de março desde 2017, quando 62.624 trabalhadores foram demitidos. Aqui no Maranhão, ainda segundo dados do CAGED, só no mês de março, 10.871 pessoas foram admitidas e 11.701 desligadas, o que gerou um saldo negativo de 830 pessoas desempregadas. O desemprego sempre assusta. Os dados do CAGED refletem a atividade econômica do país como um todo, né? Em que cada conjuntura econômica, novos dados, a nossa esperança é que com o conjunto de medidas que estão sendo implementadas agora, os meses de abril e maio já refletam indicadores mais positivos, né? No setor de comércio foram 3.640 admissões, contra 3.469 desligamentos e 171 pessoas admitidas, considerado um resultado positivo. Já na construção civil foram contabilizadas 1.324 admissões e 1.544 desligamentos. Ao todo, 220 pessoas ficaram sem emprego. Luiz Carlos, que atua como armador de obras, é uma delas e diz que não desiste de procurar por uma vaga na profissão. Nada. A gente faz aqui a inscrição aqui, a gente vem aqui e nada, não temos proposta de nada. Todo o tempo o povo falando que não tem função, não tem a parte de emprego aqui para a gente se empregar de jeito nenhum, não.
Todos os dias, ele vem ao Sistema Nacional de Emprego em São Luís, acompanhado dos colegas, trabalhadores da construção civil, também desempregados. A gente está aqui na espera de um emprego de carteira assinada e até agora, nada. Com as vagas no Cine, a Secretaria do Trabalho e Emprego e Economia Solidária faz a convocação, alinhamento e encaminhamento dos jovens ao mercado de trabalho. Segundo o governo, essas e outras iniciativas foram criadas para reduzir os índices de desemprego aqui no estado. No conjunto das ações de combate ao desemprego, o governo do estado tem desempenhado um papel de atração de novos investimentos para o estado, através do qual a demanda de emprego é gerada e o Cine faz a intermediação. O Cine hoje conta com 17 agências no estado, está uma estrutura super capilarizada para atender o trabalhador que vem em busca de oferta de emprego ou em busca do seguro em caso de desemprego, e o empresário, que vem em busca de oportunidade de intermediação de obra. Nesse cenário de crise econômica nacional, o que pode ser feito para impulsionar a geração de vagas por aqui? O governo aposta na atração de investimentos e na reestruturação de programas sociais para criar emprego e renda. Para conversar conosco sobre o assunto, recebemos Genilson Alves, secretário adjunto de Trabalho e Economia Solidária do Maranhão. Muito bem-vindo, secretário. Uma boa noite para o senhor. Seja à vontade aqui no Jornal da Guará para a gente falar de um dia especial, fruto de muita luta. Mas qual o posicionamento da Secretaria frente a esses números que a gente acaba de mostrar? O trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo é crucial para resolver, para sanar, para amenizar esse problema? Bom, de fato, nós temos um quadro muito negativo na oferta de emprego hoje no país. Decorre muito da crise econômica que o país vive nos últimos 6 anos. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 6 anos praticamente não se gerou empregos no país e a produção reduziu no país e acaba impactando também os estados aqui da região do Nordeste. Só para ter uma ideia, nessa divulgação do último CAGED, nós tivemos 19 unidades da federação que foram afetados pelo saldo negativo na oferta de empregos. Então aqui o Maranhão, muito embora tenhamos tido um saldo negativo no mês de março, nos últimos 12 meses nós tivemos um saldo positivo em cerca de 5.484 novas vagas de emprego. Mas o cenário não é fácil. O nosso desafio hoje é, primeiro, através da Secretaria do Trabalho, da Economia Solidária, através do esforço do governador Flávio Dino, investir pesadamente em qualificação para recolocação profissional dos trabalhadores que hoje não estão no mercado de trabalho. É uma exigência do mercado, um problema que a gente tem comumente visto. As empresas querem a contratação, mas exigem a experiência, o conhecimento. E esses trabalhadores não estão se capacitando? A Secretaria tem ofertado canais para que isso possa acontecer? É verdade. Nós temos uma previsão de 8 milhões de investimento apenas para mais qualificação este ano no Maranhão. E é muito claro perceber que as ofertas de emprego que têm surgido, inclusive com carteira de trabalho assinadas, são mais em áreas de serviço, são áreas que exigem uma qualificação menor e, por consequência, o salário também são menores. Então é importante a gente assegurar essa qualificação e vamos lançar agora o edital até o final do mês de maio, para assegurar que a gente possa garantir qualificação também aos trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho. Mas tem uma ação fundamental que eu penso que seria muito importante a gente ressaltar aqui, que é o lançamento, através do governo do estado, do programa Mais Emprego Digno. O governador do estado está agora sancionando o decreto, provavelmente até a semana que vem, e esse programa, Mais Emprego Digno, vai assegurar pelo menos a expectativa de criação de 1.900 novos empregos no Maranhão. É uma possibilidade que, para cada empresa, a empresa que contratar um novo funcionário, contratar um novo empregado, ele vai ter um subsídio de R$ 500 para ajudar na remuneração desse trabalhador, podendo contratar até 6 pessoas. Então, a área de comércio, que é uma área que ainda está conseguindo sobreviver nessa crise econômica toda, ela será uma área bastante afetada com esse programa, que vai possibilitar que ela possa contratar novos funcionários. O senhor falou da área de comércio. A gente mostrou na reportagem ainda há pouco um problema também na construção civil. Esse mês de abril e maio tem um sinal verde, aí tem uma luz de esperança com novas contratações com relação à construção de um porto particular que está sendo instalado na capital. É isso? Pois é, a área da construção civil foi uma das áreas mais afetadas com essa crise econômica. A gente viu agora a divulgação dos números de desempregados no país, mais de 13 milhões, 1.200.000 pessoas
entraram no desemprego de dezembro para cá, né? E a área da construção civil ela afeta muito esses indicadores. Então, nesse sentido, o governo do estado também tem atuado num programa interessante que é o Mais Empresas, que assegura um incentivo fiscal para que as empresas, ao se instalarem no Maranhão, elas possam ter uma isenção no sentido de assegurar espaço de trabalho no estado. Nós temos agora esse empreendimento do Porto do Cajueiro, né? Nós já começamos a fazer a intermediação da mão de obra e, paralelamente a isso, vamos assegurar a qualificação aos trabalhadores, assegurando, por exemplo, que os trabalhadores que vivem na área possam ser contemplados, garantindo que a população efetivamente maranhense possa ser contemplada e, assim, contribuindo nesse momento de crise tão difícil que o país está passando. Hoje foi um dia em que algumas cidades apresentaram manifestações por conta das perdas do que foi apresentado aí da reforma trabalhista e do que vem a ser aprovado, do que vem a ser discutido sobre a reforma da Previdência. A Secretaria pensa em ver de que forma essa situação nacional. Aqui no Maranhão não se registrou, pelo menos até o momento, nenhum tipo de manifestação com relação a esses pontos. Mas é importante, o 1º de maio é uma data muito simbólica para os trabalhadores, porque é uma oportunidade dos trabalhadores reivindicar os seus direitos, né? E especialmente no momento que a gente vive hoje no país, um momento de flexibilização dos direitos trabalhistas, um momento de precarização das relações de trabalho. Então é fundamental que as entidades sindicais elas possam se fortalecer no sentido de reivindicar espaços para que os trabalhadores possam ser reenquadrados no mercado de trabalho. Para isso eles precisam dialogar com o governo. Existe esse canal de diálogo? Nós estamos construindo uma discussão a partir da Secretaria do Estado de Economia Solidária e Trabalho, a Secretaria de Indústria e Comércio. Vamos construir um seminário que será realizado agora no final do ano, final deste mês, perdão, para assegurar, ouvindo as empresas, ouvindo os trabalhadores, a gente possa de fato criar as condições para que esse momento seja superado. Secretário, com relação também a esse tipo de formação para esses jovens, os jovens enfrentam essa dificuldade de poder começar, de poder iniciar no trabalho, assim como também quem está desempregado precisa se atualizar. Os trabalhos da Secretaria envolvem também secretarias de outros espaços, como de capacitação na área, como os institutos, os IEMAs, são peças em que se comunicam. O governo tem essa comunicação integral? O governo participa, através da Secretaria do Trabalho, a SETRES, do Fórum da Aprendizagem, que é um espaço que a gente garante a participação tanto do setor público, como os parceiros da iniciativa privada e aqueles que fazem a qualificação através dos cursos de treinamento e participação também dos trabalhadores, possibilitando que a gente possa encontrar saídas para que também a gente possa assegurar a presença do jovem aprendiz no mercado de trabalho. Então nós temos uma lei federal que exige que cada empresa ela possa ofertar pelo menos 5% das suas vagas aos jovens, adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, que é a lei da aprendizagem. Nós temos um trabalho muito específico e muito forte do jovem aprendiz no Maranhão e vamos fortalecer isso agora com a realização desse seminário no final do mês, fazendo a sensibilização das empresas, fazendo as notificações, inclusive em parceria com a Superintendência do Trabalho aqui no Maranhão, para assegurar que fazendo a fiscalização adequada a gente possa inserir esse jovem aprendiz, esse jovem trabalhador, para que ele possa então ter o seu primeiro emprego e superar essa dificuldade que está passando hoje desempregado. Secretário Adjunto de Trabalho e Economia Solidária, Genilson Alves, muito obrigado. Nós vamos acompanhar todo o desenrolar, inclusive essa atividade que vai acontecer. Boa noite. Boa noite. Bom, e o Ministério da Saúde alertou que São Luís está entre as cidades em situação de alerta contra a dengue, zika e chikungunya. Em todo o país, os casos subiram 339%. De acordo com o levantamento do órgão, aqui no Maranhão, a maior parte dos criadouros foi encontrada em depósito de água, seguida de depósitos domiciliares e do lixo. Ou seja, todo cuidado é pouco com a proliferação e é importante todos nós cuidarmos de nossas casas, identificando esses criadores. O mês que passou serviu para celebrar as conquistas de 30 dias dedicado à prevenção e combate à cegueira. A campanha do Hospital de Referência Oftalmológica atendeu mais de 1.500 pessoas, com ações de palestras e atendimentos gratuitos de triagem em pontos estratégicos da capital. Outra grande vitória dessa campanha foi a aprovação do projeto de lei na Assembleia Legislativa, que instituiu o mês de abril como de mobilização social no combate à cegueira.
O Sistema FIEMA, através do Serviço Social da Indústria do Maranhão, realizou a tradicional festa ao trabalhador. As atividades iniciaram com a corrida, logo às 6 da manhã, e com largada especial a pessoas com deficiência e idosos. Ao total, foram 22 categorias no percurso entre o Araçagi e o município de Raposa. Os vencedores receberam prêmios em dinheiro e troféus, além das medalhas de participação. O Jornal da Guará volta a seguir. Você vai ver que o novo aumento da gasolina autorizado nas refinarias já chegou para o consumidor. E ainda nesta edição, as alternativas para melhorar a caminhabilidade e acessibilidade aos pedestres na capital maranhense. Agora são 6 horas e 46 minutos. A partir de amanhã, a Receita Federal passa a aceitar as declarações do imposto de renda dos atrasados. Os contribuintes atrasados vão ter que pagar uma multa de 1% do imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,34 e máximo de 20% do imposto devido. As retificações também vão poder ser feitas a partir de amanhã no site da Receita Federal. E o consumidor ganhou um presente de grego neste Dia do Trabalhador, viu? Ontem, a Petrobras autorizou um reajuste no preço dos combustíveis na bomba de até 7 centavos. Os postos já repassaram essa alta, que chegou a até 20 centavos. Os preços já mais caros já estão valendo. Gasolina a R$ 4,39 em 2 postos na Avenida dos Portugueses. A pouco menos de 5 quilômetros, R$ 4,28 na Avenida Vitorino Freire. R$ 4,48 logo mais à frente, na mesma avenida. Chegando na Camboa, encontramos postos cobrando os mesmos R$ 4,39, mas também R$ 4,49 bem ao lado, uma variação de 10 centavos de um posto para o outro e até 30 centavos mais caro que o que estava sendo praticado antes da Semana Santa. Como já deu para perceber, o preço da gasolina subiu mais uma vez. O anúncio do aumento foi feito pela Petrobras na última segunda-feira e os novos valores passaram a valer a partir da madrugada de hoje. Está sendo cobrado em média 7 centavos a mais por litro às distribuidoras, mas o que o motorista paga na bomba ainda é maior e, mais uma vez, não agradou. Porque eu trabalho de aplicativo, né? Então eu rodo muito. Então tem que baixar, quanto mais melhor, né? Mais baixo. Na Avenida dos Holandeses, famosa por ter um dos metros quadrados mais caros do estado, o mesmo se aplica ao combustível, que chega a custar R$ 4,79. Cada tempo está piorando, está chegando um ponto que a gente não está... Tá difícil, principalmente para quem é funcionário público. Entendeu? Tá ficando cada vez mais difícil. Vai chegar um ponto que não vai dar mais. Na Semana Santa, o Procon chegou a informar que iria notificar os donos de postos que aumentaram 25 centavos no preço do litro, mesmo sem anúncio de aumento pela Petrobras. Logo depois, os preços voltaram a cair. 6 horas e 52 minutos, depois do intervalo no Jornal da Guará, no Maio Amarelo, a população é convidada a participar da criação de propostas para garantir segurança no trânsito. E vamos saber também o que pode ser feito para melhorar a caminhabilidade da população nas ruas projetadas para carros. Nós voltamos já. Ausência de faixa de pedestre, falta de sinal de trânsito, instalação de barreiras e lombadas. Essas costumam ser reivindicações comuns das pessoas quando o assunto é melhoria do tráfego. Mas como solicitar esses benefícios? Você sabe? Com o Maio Amarelo, a proposta é tornar isso acessível à população. Você vai saber como na reportagem da Bianca Nogueira. Está no Código de Trânsito Brasileiro que muita gente não sabe. É ali no artigo 72 que diz: todo cidadão ou entidade civil tem direito de solicitar por escrito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança. Você sabia que qualquer cidadão pode solicitar intervenções no trânsito, como sinalizações, inclusive faixa de pedestres? Sim, sabia, sim. Hã? Você sabia? Sabia. E como você sabe, como é que o cidadão deve fazer para solicitar isso? Não, agora os meios para fazer a solicitação eu não sei muito bem. Eu nunca procurei, nunca pesquisei.
O Gildemax não sabe como fazer essa solicitação, mas a ONG SOS Vida pela Paz no Trânsito tem feito esse trabalho de informar sobre o papel do cidadão no trânsito, que não é só o dever de respeitar as regras, mas o direito também de reivindicar. Ultimamente nós criamos um modelo de ofício que cada cidadão ou entidade civil pode requerer melhorias para o trânsito, com fundamento no artigo 72 do Código de Trânsito Brasileiro e que, por sua vez, vai ter uma resposta obrigatoriamente fundada no artigo 73, que diz que o órgão demandado tem que responder por escrito em prazos mínimos. Esse modelo de pedido de melhorias no trânsito vai ser disponibilizado pela ONG nas redes sociais e em outros meios de comunicação. Nesse documento pode ser solicitada, por exemplo, uma faixa de pedestres, importante na frente de hospitais, shoppings e até de escolas, onde a movimentação costuma ser intensa. O cidadão deve anexar fotos, vídeos e uma justificativa para a importância dessa intervenção no trânsito. Aqui, por exemplo, na frente dessa unidade de ensino, até existia uma faixa de pedestres, mas está apagada. Todo cidadão ele tem o direito constitucional estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal de solicitar por escrito, através de ofício, que é o documento formal adequado, para em relação a melhorias no trânsito, por exemplo, também é um direito estabelecido no Código de Trânsito Nacional, no artigo 72 e 73. Agora, o cidadão informado sobre esse direito precisa saber também que os órgãos têm a obrigação de responder às solicitações enviadas por ofício. Trânsito é sim obrigação dos órgãos gestores do trânsito, mas também uma obrigação individual de cada um de nós. E no cerne dessas obrigações individuais de cada um, existe uma reflexão sobre aquelas posturas que são adotadas por nós todos os dias, todos os minutos no trânsito, e também uma forma de exercício da cidadania. É quando o usuário, o cidadão, ele vai ao órgão inserido no Sistema Nacional de Trânsito e reivindica melhorias daquele trânsito. Pedestres se ressentem na cidade da falta de respeito do motorista quando ele vai atravessar na faixa. A solução seria a instalação de passarelas, mas elas inexistem por aqui. Atravessar nas principais avenidas de São Luís é um desafio. Mesmo em locais com faixas, o pedestre tem dificuldades. Nós temos que ter bastante cuidado, porque não se pode confiar só no motorista, né? Então, o que acontece? Os semáforos estão fechando muito rápido para a gente. Nem sempre a gente consegue atingir o outro lado. Próximo a esse hospital, onde o semáforo mudou de local e tem gente que se arrisca, ou em frente a esse shopping, onde o fluxo de pessoas é tão intenso quanto de carros, uma alternativa para melhorar tanto a vida do condutor quanto a do pedestre seria a instalação de passarelas. O Código de Trânsito Brasileiro, que é quem disciplina o trânsito no Brasil, ele não impõe uma regra rígida para dizer aqui tem que ter uma passarela, aqui tem que ter uma passagem subterrânea, aqui tem que ter uma faixa de pedestre. Não existe, não é? Agora, algumas situações a gente precisa colocar em hospital, em escolas, em áreas que são polos geradores de tráfego, tem que ter, porque se ele tem um fluxo grande de pedestre, tem que ter algum equipamento de trânsito para o pedestre utilizar e poder vencer as ruas, né? 159 pedestres morreram no trânsito em todo o Maranhão em 2017. A passarela ajudaria a reduzir o índice de acidente que continua alto. Em vias largas como essa, facilitaria a travessia, num ponto que, inclusive, há pouco mais de um mês, deixou uma vítima de 1 ano e 3 meses de idade. Segundo a Associação Brasileira de Pedestre, tanto nas áreas urbanas e suburbanas, como nas rodovias, as passarelas podem ser colocadas nos pontos em que as pessoas busquem atravessar a via com mais frequência. Dessa forma, a acessibilidade é garantida. Na Avenida Carlos Cunha, onde está uma das vias mais largas da capital, quem atravessa com frequência concorda com a medida. Bastante, tanto para o pessoal que mora na área de Jaracati, quanto para outras populações de outros bairros, porque acaba dificultando o acesso, principalmente para pessoas idosas com deficiência. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes de jovens entre 15 a
há 29 anos. Os números mostram que o investimento em alternativas para melhorar a acessibilidade parece ser urgente. Faltam passarelas, motoristas não respeitam a faixa e fica uma pergunta: como movimentar-se em uma cidade que é histórica e que não é planejada para pedestres? Assuntos para abordarmos aqui com a arquiteta e urbanista Débora Garreto, que é especialista em caminhabilidade. Boa noite, seja muito bem-vinda ao Jornal da Guará. Então, está lançado o questionamento, né? Nós somos uma cidade histórica. Como promover que as pessoas possam caminhar na cidade? Boa noite. Então, dentro do aspecto caminhabilidade, ao contrário do que inicialmente possamos pensar, o centro histórico tem um potencial muito rico. Como já é visto em outras cidades, em outros centros históricos, em outras cidades do Brasil e do mundo. O centro histórico tem um potencial de distâncias caminháveis, percursos mais curtos, por exatamente ter sido planejado em outros séculos, onde nós tínhamos uma quantidade menor de atividades concentradas, uma menor quantidade de veículos individuais. Isso em curtas distâncias, então traz uma dinâmica urbana bastante interessante dentro do contexto do planejamento, no que tange a caminhabilidade e vitalidade urbana. A questão é, se privilegiamos o pedestre, como ficam os automóveis? Mas eu faço um contraponto com uma pergunta, afinal, para quem é a cidade? Em alguns lugares de São Luís, há uma placa com a inscrição: na cidade todos somos pedestres. Então, em primeira instância, as cidades são pensadas porque existem pessoas para habitá-la. No centro histórico, se tomamos medidas como alargamento de calçadas, aumentamos o índice de caminhabilidade, mas naquele trecho, com certeza, teremos uma redução do deslocamento através de veículos individuais. Por isso, o planejamento urbano precisa ser integrado, ao passo que uma medida implica em outra. Como num ecossistema, nós chamamos a cidade de ecossistema urbano. E assim, à medida que a gente responde a uma questão, outras questões são levantadas como lacunas e não se consegue fazer uma atitude isolada para sanar o problema. Professora, quais seriam essas alternativas para promover essa caminhabilidade, visto que a gente ainda tem esse pensamento de promover apenas o transporte individual? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, o corpo humano é o primeiro veículo de transporte. Sim. Então, quando nós colocamos a questão das funções urbanísticas básicas, nós temos que a função circular está atrelada ao caminhar, inclusive pessoas com mobilidade reduzida, ainda que utilizem aparelhos ou alguns mecanismos, mas estão utilizando o seu primeiro veículo, que é o próprio corpo. Dentro dessa perspectiva, a ênfase será dentro de um planejamento eficaz e eficiente para que tenhamos cidades vivas, saudáveis e sustentáveis. Serão sempre medidas que terão ênfase na figura do pedestre, da pessoa. Há exemplos exitosos, como, por exemplo, a cidade de Jundiaí, que investiu em um conceito que é urbanismo caminhável. Então, encurtar distâncias, ampliar momentos de descanso para a pausa, já que as pessoas são estimuladas a caminharem. Elas precisam ter pausas como bancos, locais para sentar. Um direito básico e universal que muitas vezes é desconsiderado, que é o de dessedentação, a colocação de bebedouro, já que as pessoas caminham, elas exercitam, aumenta a qualidade de vida, mas há um esforço. Então, além da pausa, a questão do refrescamento, áreas de sombra, como prover tudo isso num centro histórico? Então, a necessidade de ter uma articulação. Se eu retiro a rota de circulação de veículos individuais, eu preciso de um outro modal. Veículos de uso coletivo, de repente numa escala menor, em um porte menor, mas que possível possam fazer isso sem ferir o nosso título de patrimônio, sem perder as famosas características que temos de séculos anteriores? Em nosso, falo isso do nosso centro histórico. Né? Sim, é viável. Há casos que não é o caso que eu citei de veículos de porte menor, mas como, por exemplo, algumas ruas da cidade alta do centro de Lisboa, onde veículos individuais não podem trafegar. Eles usam veículos pequenos que lembram, remetem ao nosso antigo bonde. Não chegaria a ser exatamente esse termo. Seria mais ou menos o que a gente tem hoje. A gente tem um carrinho disponibilizado, de carrinho elétrico, rodando no centro histórico de São Luís. Exatamente, que pode rodar, mas que ele passa a ter rotas, horários previstos
e especialmente uma integração com os outros modais, com os outros terminais de integração de ônibus e possibilidades de que as pessoas não se sintam desprovidas da mobilidade e da acessibilidade. O que falar sobre esses novos espaços? A gente falou muito do centro histórico, mas a cidade está crescendo, a cidade tem novos momentos, tem novos bairros e não se vê esse pensar com bons olhos na caminhabilidade. Sim, isso é fato. A área nova, como citaste, é uma área de velocidade, uma área de expansão, uma área com vias mais largas, as vias com muitas faixas, que a travessia no mesmo nível ou em outro nível é dificultada, mas ainda assim nós trazemos alguns conceitos atuais que devem ser aplicados também no nosso contexto de cidade. Uma questão relevante, como atravessar numa via de muitas faixas, se a faixa não é respeitada e se não tem uma passarela. Há conceitos no planejamento urbano recente que chamam de praçarelas. Seria uma união do conceito de praça ao de passarela. Não seria unir simplesmente dois pontos. Os pontos que estão sendo unidos são espaços públicos, então potencializar a utilização desses espaços públicos, onde a travessia com mudança de nível, se for indispensável, haja visto que a travessia com mudança de nível, ela é indispensável em rodovias e em vias expressas. Em vias de trânsito leve e moderado, as travessias no mesmo nível, elas são factíveis, mas ainda assim precisam ser humanizadas, integradas à paisagem e à realidade do pedestre. Professora Débora Garreto, arquiteta e urbanista, o nosso muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos sobre a caminhabilidade em nossa cidade. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Boa noite. Bom, agora são 7h09. A seguir, a expectativa para as vendas de artigos para o período junino. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. Nesta quinta-feira, a Tábua de Marés apresenta a primeira pré-mar às 5h21, com 5,3 metros. Às 11h42 acontece a baixa-mar, 0,8 metro. Às 5h40, outra pré-mar, marcando 5,3 metros. E, por fim, a baixa-mar, às 11h58 da noite, com 0,6 metros. Foi divulgada hoje a programação para o período junino deste ano. As atrações começam a se apresentar nas prévias nos dias 14 e 15 de junho e depois nos arraiais oficiais, no Ipen, na Nauro Machado e também na Praça Maria Aragão, entre os dias 19 e 30 de junho. No mesmo período vão ter arraiais montados pela cidade nos Vivas. Os credenciamentos para as apresentações estão abertos no site da Secretaria de Cultura do Maranhão, no endereço eletrônico cultura.ma.gov.br. Olha aí, o período junino, além de trazer muitos turistas para o estado, também movimenta a economia de uma outra forma. Quem trabalha com a produção de indumentárias juninas já está com quase tudo pronto para a venda nesse período e preparado também para a alta procura. Há menos de 2 meses para começar o São João do Maranhão, uma das festas mais esperadas por quem mora aqui ou vem visitar a cidade, os adereços que deixam mais bonitos arraiais já estão prontos. O tradicional chapéu de vaqueiro com pedrarias e miçangas, todo bordado à mão, ou de vaqueiro com as fitas coloridas que fazem das danças mais alegres. São muitos detalhes e tudo pensado com antecedência para atender a demanda dos grupos de Bumba Meu Boi, mas também dos turistas. Para produzir um chapéu como esse aqui, mais trabalhado, a dona Jaci leva em média 1 dia e meio. Mas ela consegue fazer até 6 chapéus por dia, como esse aqui que ela está terminando. Dona Jaci, qual é a grande magia de fazer essa produção de chapéus num período tão tradicional como esse aqui no Maranhão? A paixão de ver os brincantes de boi brincando com o meu chapéu. Aí isso eu fico satisfeita, feliz demais. E eu gosto muito, o Bumba Boi para mim é uma paixão muito grande que eu tenho por ele. E se tudo isso nos lembra criatividade, essa também não falta na hora de fazer as blusas com as características da festa. Elas são vendidas a R$ 35.
Já os chapéus bordados, a partir de R$ 100. Produção em alta e que ainda deve aumentar para conseguir deixar todo mundo pronto para a chegada do São João. Muito bacana. Outras notícias no portal Guará.com. Você fica agora com os analistas, que entrevista Marcos Vicenzo, presidente da UDN no Maranhão. A todos uma ótima noite e até amanhã às 6h30. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.